Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, melhor dizendo, capítulo 3. E nossa leitura, sim, vai se iniciar a partir do verso 13. Marcos 3, a partir do verso 13. A palavra de Deus nos diz assim: subindo ao monte, chamou para si quem ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar enfermos e expulsar demônios. O nome deles são Simão, a quem colocou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais colocou o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E se você leu comigo, diga amém. Esse termo liderança é um dos termos centrais para a vida, ok? Guarde essa frase com você dessa manhã. É impossível nós vivermos sem liderarmos ou sem sermos liderados. É impossível vivermos sem liderarmos ou sem sermos liderados. Talvez alguém que me ouve essa manhã e diz assim: Mateus, eu acho até interessante a ideia de liderança, acho que a vida gira em torno de lideranças, mas quando eu olho para a minha vida pessoal, eu não encontro nenhuma área que eu desenvolvo liderança. Porque na igreja eu não lidero nenhuma função, nem nenhum departamento, nem nenhuma área. Onde eu trabalho, eu também não sou gerente, nem o proprietário da empresa, então não desenvolvo nenhuma função de gestão ou liderança. Então, parece que a temática liderança é uma temática que é útil para muita gente, mas não para mim. Por certo, você é esposo, esposa, pai ou mãe. Se talvez você não desenvolva liderança no ambiente corporativo, profissional, ou no ambiente religioso e eclesiástico, pelo menos no ambiente doméstico, familiar, sendo pai, mãe, esposo, esposa, você exerce liderança. Mas talvez até alguém que diz assim: Mateus, eu nem me casei ainda, então nem no ambiente familiar eu exerço alguma função de liderança. Se você não desenvolve liderança profissional, corporativa, religiosa ou doméstica, familiar, existe uma área da liderança que inevitavelmente você precisará passar por ela, que é uma área chamada autoliderança. Você pode repetir isso comigo? Diga: autoliderança. A engrenagem central da autoliderança é uma coisa chamada autodisciplina. Eu gosto muito do conceito que diz que disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito quando eu estou sem vontade de fazer, ok? Disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito quando eu estou sem vontade de fazer. É você não deixar que as suas emoções, suas decisões, aquilo que tem que ser feito, dependa do seu bom humor ou não, da sua disposição ou não, do que você está com vontade de fazer ou não. Tem que ser feito? Tem. Ok, então deve ser feito. Disciplina. Só que há um conceito na disciplina que é a ideia de autodisciplina. Guarde essa frase com você, ela é uma das leis áureas da vida. Todas as vezes que nós falharmos em nossa disciplina pessoal, nós precisaremos receber disciplina por parte de alguém, ok? Todas as vezes que falharmos em nossa disciplina pessoal, nós precisaremos receber disciplina por parte de alguém. Deixa eu dar um exemplo disso daqui a você. Quem aqui pelo menos uma vez na vida já tomou uma multa de trânsito? Faz assim com a sua mão, já aconteceu com você? Radar a 50, você passou a 70. Alguns dias depois chegou o que na sua casa? Uma multa. Sabe por quê? Porque você falhou na sua disciplina pessoal. E todas as vezes que nós falharmos em nossa disciplina pessoal, nós precisaremos receber disciplina por parte de alguém. É por isso que de vez em quando, às vezes, pessoas até recebem, quem sabe, disciplinas eclesiásticas, porque fizeram o que não era para ter feito, falaram o que não era para ter falado, se comportaram como não eram para ter se comportado, talvez receberam uma disciplina no ambiente da empresa, ou então, quando filhos e filhas do ambiente doméstico pelos seus pais, porque o propósito da disciplina não é expor, o propósito da disciplina é moralizar, é manter aquilo que é correto, é manter aquilo que é certo. Se nós falharmos na nossa disciplina pessoal, nós precisaremos, vezes ou outra, receber disciplina por parte de alguém.
O que eu preciso que você entenda essa manhã é que a ideia de liderança, ela é uma das ideias centrais da vida, ok? Porque é impossível nós vivermos sem liderarmos ou sem sermos liderados. Liderança passa pela vida, liderança passa por aquilo que nós construímos. E não existe outro modelo melhor de líder a não ser o modelo que Cristo nos deixou. O desejo do meu coração nessa manhã, na palavra que está sendo compartilhada e será feita de modo breve, sem ser cansativo a você, é que os princípios da forma como Jesus liderava possam ser de fato enraizados dentro do seu coração. Para que isso ajude você a ser um líder melhor na sua casa, no ambiente de fé que você vivencia, onde você trabalha e também na sua vida pessoal. Porque liderança é uma daquelas temáticas de que ou nós aprendemos sobre liderança e nos tornamos pessoas melhores, ou nós negligenciamos sobre liderança e isso acaba afetando negativamente a vida da gente. Então levante sua mão e diga assim: Senhor, que eu aprenda ainda mais a ser um líder que reproduz o modo como o Senhor liderava. Primeira coisa que a gente precisa trazer e entender para a vida da gente essa manhã sobre a forma como Jesus liderava. Em primeiro lugar, guarde isso. A liderança de Jesus ela era tão impactante porque Jesus liderava pelo exemplo. Jesus liderava pelo exemplo. Guarde isso com você. Se nós não conseguirmos casar a prática com a teoria, nós vamos talvez diminuir o efeito do nosso impacto, ok? O mesmo Cristo que ensinou a parábola da ovelha perdida, de um pastor que deixou 99 ovelhas salvas e seguras, para ir em busca de uma ovelha que estava perdida e desgarrada, foi o mesmo Cristo que em Marcos 4 deixou toda uma multidão na Galileia, atravessou o mar da Galileia e foi em busca de uma única ovelha que estava desgarrada e perdida, que era o endemoniado de Gadara. Jesus não foi a Gadara para pregar para uma multidão. Ele foi para resgatar uma única só pessoa. Aqui está uma das verdades extraordinárias do Evangelho. Porque no Evangelho, o seu valor não está na coletividade, está na individualidade. Ok? Qualquer segmento da sociedade, um indivíduo só não tem valor. O que tem valor é o coletivo. Ok? Pega, por exemplo, o segmento geral. Pega o empresário, por exemplo, de uma marca multinacional. Se um cliente deixou de consumir o produto dele ou não, ele não faz diferença. Pega, por exemplo, um senador, ou então um governador, ou então um prefeito. Se uma única pessoa deixou de votar nele ou não, a soma geral não faz diferença. Porque o valor, a importância está na coletividade, não na individualidade. Em Cristo é diferente. O valor não está apenas na coletividade. O valor está principalmente na individualidade. As maiores mensagens, ou as mensagens mais conhecidas do ministério de Jesus, não foram pregadas para uma multidão. Foram pregadas para uma única só pessoa. Aquilo que a gente chama do texto áureo da Bíblia, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não foi pregado para uma multidão, foi pregado para um único homem chamado Nicodemos. O texto que diz que Jesus é a fonte das águas vivas, não foi pregado para uma multidão, foi pregado para uma única mulher, a mulher samaritana. Jesus atravessou o mar da Galileia, enfrentou uma tempestade, o barco quase virou, não para ir pregar para uma multidão, para salvar um único homem, o endemoniado de Gadara, porque para o reino de Deus você tem valor. Cristo tem os olhos dele sobre você, não apenas quando você está em uma celebração de domingo de manhã, reunido na coletividade, mas amanhã no seu serviço, em meio às suas crises, aos seus desafios, às guerras que você tem que vencer. Cristo também estará com você. O amor de Deus também estará derramado sobre a sua vida, porque você é precioso para Cristo e para o reino de Deus. Você pode celebrar a Deus por isso essa manhã? O seu valor está como pessoa. O seu valor está como pessoa. O mesmo Cristo que ensinou a mensagem da ovelha perdida foi o mesmo Cristo que vivenciou na prática o mesmo amor e o mesmo cuidado. Por quê? Porque aqui está uma chave central da liderança de Jesus. Jesus liderava pelo exemplo. Guarde isso. As pessoas vão se esquecer do que elas te ouvirem falar, mas elas não vão se esquecer do que elas te veem fazer. Ok?
Deixa eu pedir para você fazer uma dinâmica comigo. Você pode liberar suas duas mãos aí, ok? Coloque talvez a bolsa, ou então o celular, ou no seu colo, ou na cadeira ao lado. Faz assim, por favor. Vamos lá, faz de novo. Começa a fazer assim. Um pouco mais forte e um pouco mais rápido. Até começar a aquecer a sua mão. Já começou a aquecer a sua mão, hein? Já? Então faz um pouco mais rápido ainda. Se já estiver quente, coloque, por favor, ela no seu pescoço assim, ó. Eu pedi para vocês colocarem as mãos aonde? Onde foi que você colocou as mãos? Sabe por que você colocou a mão no seu rosto, não no seu pescoço? Guarde isso com você. Aquilo que eu faço sempre vai te influenciar muito mais do que aquilo que eu falo. As pessoas não vão se lembrar do que elas me ouvirem falando, só que elas não vão se esquecer do que elas me veem fazendo. Porque o exemplo sempre terá muito mais impacto do que as palavras. Se nós queremos ser líderes melhores em nossa casa, com os nossos filhos, aonde nós trabalhamos, aonde nós servimos, nós precisamos entender que se nós queremos que a nossa liderança seja sustentável, funcional, que ela continue, ela precisará ser feita por parte do exemplo, ok? As pessoas não vão aprender mais com o que falamos do que com o que fazemos. Nosso exemplo será a grande força motora da construção de comportamentos. É por causa disso que aquele clássico texto sobre paternidade, com certeza você já ouviu ele, diz: ensina ao menino o quê? Ensina ao menino o quê? Por muito tempo eu ouvi as pessoas dizendo: ensina ao menino o caminho. Mas aquele texto diz o quê? Ensina ao menino no. A presença do N ali muda tudo. Porque ensinar o caminho é diferente de ensinar no caminho. Você pode ensinar, por exemplo, o caminho a alguém daqui, por exemplo, para a Ceilândia, sem estar presente, ok? Mas ensinar no caminho te obrigará a estar junto. A Bíblia não está falando sobre ensinar aquilo que é certo. A Bíblia está falando sobre ensinar fazendo aquilo que é certo. É estar presente, é iniciar primeiro o comportamento na gente. Porque se nós queremos que a nossa liderança traga impacto, nós temos que fazê-la por meio do exemplo. Se nós queremos que os nossos filhos amem a Jesus, eles terão que nos ver amar Jesus primeiro. Se nós falarmos para as pessoas que eles têm que se dedicar mais, evangelizarem mais, mas se eles não nos veem fazendo isso, eles não irão reproduzir esse comportamento. Mas se você ensinar fazendo, Deus te dará a graça de construir novos comportamentos em outras pessoas a partir de você. Eu estou crendo em nome de Jesus esse entendimento sobre a sua vida. Deus te ajudará a liderar pelo exemplo e você abençoará muitas vidas a partir da sua cultura pessoal de vida. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Pastor José Satírio, ele tem uma frase muito curiosa, que ele diz o seguinte: se a minha teologia, não mudou a minha biografia, eu me tornei uma hipocrisia. Se a minha teologia não mudou a minha biografia, eu me tornei uma hipocrisia. É uma frase técnica, mas o sentido dela é o seguinte: se aquilo que eu creio não mudou a vida que eu estou vivendo, eu estou me tornando uma farsa. Porque a gente precisa iniciar em nós uma cultura que vai influenciar pessoas. Jesus liderava pelo exemplo. Segundo lugar, a liderança de Jesus ela é tão impactante, porque Jesus liderava levando em consideração o que as outras pessoas tinham a dizer. Repita comigo: lidere ouvindo pessoas. Todo bom líder precisará ser um bom ouvinte. Todo bom líder precisará ser um bom ouvinte. Você consegue imaginar Jesus chegando para os discípulos e perguntando: o que as pessoas estão falando da igreja da gente na cidade? Qual é a opinião pública que nós estamos construindo nas outras pessoas? Porque foi isso que ele disse quando ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? O que ele estava dizendo era: a forma como nós temos vivido tem construído qual o impacto na vida da sociedade que nós estamos inseridos. Deixa eu dizer uma coisa para você: não feche a porta da comunicação com as pessoas, ok? Ouça as pessoas.
leve em consideração o que elas têm a dizer. O diálogo não é apenas para falar, o diálogo é também para ouvir. E quando você dialoga, às vezes é mais importante você ouvir do que você falar, ok? Porque quando eu converso, aquilo que eu vou falar eu já sei, aquilo que eu vou ouvir ainda não. Então, quando eu converso com alguém, aquilo é a porta de oportunidade para que eu consiga entender a outra pessoa, para que eu considere o cenário geral a partir do ponto de vista de uma outra pessoa. O olhar dela, a opinião dela, a percepção dela, pode me auxiliar a compreender melhor o cenário que eu estou inserido. Tem um ditado antigo que diz uma coisa muito curiosa, que diz o seguinte: se uma pessoa te chamar de um cavalo, se uma pessoa te chamar de um, desconsidere. Se duas pessoas te chamarem de um cavalo, repense. Se três pessoas te chamarem de um cavalo, compre uma ferradura. Cuidado quando as pessoas estão te alertando sobre a mesma coisa e você não está considerando. Quando a esposa, o esposo, o pai, a mãe, o filho e a filha, a percepção de outras pessoas, conseguiram enxergar um problema que talvez você, quem sabe até sem estar sendo intencional, está errando naquela área, está se excedendo naquele comportamento, e talvez está dizendo: não, sai do meu pé. Deixa que eu cuido da minha vida. Cuidado para você não liderar áreas da sua vida sem levar em consideração o que as outras pessoas têm a dizer. Porque todo bom líder precisa ser um bom ouvinte. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos, na multidão dos, existe o quê? Sabedoria. Por quê? Porque o ponto de vista de muitas pessoas podem te ajudar a melhorar e a ser mais sábio na sua vida. Liderança não pode ser feito sem levar em consideração o que as outras pessoas têm a dizer. Você cresce muito quando você ouve pessoas. Deixa eu te mostrar isso na perspectiva do Antigo Testamento. Tem um homem no Antigo Testamento que foi um dos grandes líderes militares da Bíblia. O nome dele era Naamã. Qual o nome? Naamã era um general de guerra conhecidíssimo, respeitadíssimo no seu contexto, no seu país, na Síria. A Bíblia diz que por meio dele, Deus havia dado livramento a todo o seu país. As pessoas tinham uma estima muito grande para com Naamã, mas ele tinha um problema: ele era leproso, em um contexto que a lepra era uma doença que não havia cura para ela. A Bíblia diz que uma moça foi levada escrava de Israel para ser escrava e trabalhar como escrava na casa de Naamã. E quando ela viu Naamã leproso, ela olhou para Naamã e falou o seguinte: você está leproso, só que tem um homem de Deus em Samaria, o nome dele é Eliseu. Se você for até lá, eu tenho certeza que Deus irá curar você da sua lepra. Naamã foi. O que Naamã pensou? Esse camarada aí, ele vai perceber com quem que ele está falando. Ele vai ter uma recepção toda diplomática. Ele está recebendo uma figura muito importante da sociedade de um país vizinho. O Eliseu não quis nem olhar na cara do Naamã. Chegou para um dos servos e falou o seguinte: tem um homem na porta, o nome dele é Naamã, ele está leproso. Diga a ele que se ele quiser ser curado, tem um rio aí na frente, que é o Rio Jordão. Ele tem que se banhar 7 vezes nas águas desse rio. E se ele fizer isso, ele sairá completamente limpo da sua lepra. Naamã parou e disse: que falta de consideração. Não quis nem vir falar comigo. Ele está totalmente irritado com aquele cenário. Está decidido a voltar para a sua cidade, para o seu país, leproso. Aí a Bíblia diz que um servo, olhou para ele e falou assim: meu senhor, com licença, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se ele tivesse te cobrado por isso, você pagaria? Naamã falou assim: claro, é minha saúde. Se ele tivesse pedido a você algo difícil, você faria? Claro. Naamã, o rio está na sua frente. Não vai te custar nada. Eliseu havia mexido ali no grande problema da vida de Naamã. Naamã era leproso. Naamã era? Mas qual é a única pessoa que havia identificado a lepra de Naamã? A menina. Porque era a única menina e a pessoa que convivia com Naamã dentro da sua casa. Era a pessoa que convivia não com o general, mas com o indivíduo. Sabe o que Eliseu está dizendo aqui? Cuidado. O lugar mais fácil para guardar uma lepra sempre será debaixo de uma patente. O que as pessoas vão pensar? As pessoas me olham com um olhar sempre muito bom. Eu sou tão respeitado na igreja, na empresa, no ambiente onde eu vivo. Cuidado para talvez você não estar se isolando por causa da opinião que as pessoas podem construir sobre você e talvez está morrendo silenciosamente por um problema que é fácil de ser resolvido, mas que você precisa ter coragem para pedir
ajuda. Expor a situação para pessoas que podem te ajudar a curá-la. Naamã repensou quando aquele moço falou aquilo. Desceu a primeira vez no Jordão, nada. Segunda vez, nada. Terceira, quarta, quinta, sexta vez, nada. A Bíblia diz que na sétima vez, quando ele se levantou, a sua pele agora estava limpa, purificada, como a pele de um menino. Deus havia curado Naamã, porque ele teve coragem de entrar pelo caminho da cura. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Naamã foi curado, sim ou não? Mas porque, em primeiro lugar, ele teve coragem de ouvir uma menina. E, em segundo lugar, ele teve coragem de ouvir um servo. Qual que é o nome daquela menina? Não sei. E daquele servo? Também não. Às vezes Deus vai usar pessoas de uma posição hierárquica muito menor do que a sua, para que através dessas pessoas, soluções que você não imaginou, ideias que você não teve, soluções que você nunca pensou nelas, possam ser trazidas até você. Só que esse caminho precisa estar aberto. Lidere ouvindo pessoas, que as pessoas tenham liberdade para abrir o coração, para compartilhar suas opiniões, para entender que quando elas compartilharem as percepções delas com você, haverá um caminho aberto para você poder ouvi-las e ser curada essas pessoas, e cura de Deus também chegar até a sua vida, através de um caminho de comunicação aberta. Deus vai te usar para ouvir pessoas, e através dessas pessoas, Deus abençoará a sua vida, e o nome do Senhor será glorificado através disso. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Diga comigo: Senhor, ajuda-me a ter uma vida que ouve pessoas. Ouça a sua esposa, ouça o seu esposo, ouça o seu pai, ouça a sua mãe, ouça seu filho, ouça a sua filha. Não negligencie a comunicação. Se você quer viver uma trajetória saudável até o final, você vai precisar estar aberto para ouvir pessoas. Levante sua mão e diga assim: Senhor, não me deixe fechar as portas de cura e restauração através da comunicação. Mas diga: ó Deus, ajude-me a ter a humildade de saber ouvir pessoas. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do maior líder que já existiu. Eu estou falando daquele que nunca errou, que não tinha pecado. Se até Cristo liderou ouvindo pessoas, quem somos nós, com as nossas limitações, falhas e riscos de errarmos, para desconsiderarmos o que as outras pessoas têm a dizer? Terceiro lugar, melhor dizendo, a liderança de Jesus é tão impactante, porque Jesus liderava desenvolvendo pessoas. Liderava desenvolvendo, repita comigo: pessoas não vêm prontas. Diga: elas precisarão ser preparadas. Pessoas não vêm prontas. Pessoas não vêm. Deixa eu falar uma coisa para você. Imagina que amanhã, 8 da manhã, que horas? Eu paro lá na porta da sua casa, deixo um tronco de madeira lá, de 8 metros de comprimento, atravessado assim na saída da sua garagem, ou do seu condomínio, ou do seu prédio, ou da sua casa. Quem não saberia o que fazer com esse tronco de árvore? Faz assim? A grande maioria de nós concorda comigo? Você ia ficar bravo comigo? Claro, opa, eu atrapalhei a sua vida. Mas imagine que amanhã, 8 da manhã, eu deixasse o mesmo tronco de árvore, ao invés de ir na porta da sua casa, na porta da casa de um marceneiro. Ele ia ficar bravo comigo? Ele ia saber o que fazer com esse tronco de árvore? Esse tronco de árvore aqui ia virar uma mesa, algumas cadeiras, talvez uma escultura, uma peça de arte de um grande valor. O problema estava no tronco de árvore? Não. O problema estava nas mãos que ele parou. Tem pessoas que às vezes dão errado, não porque o problema estava nas pessoas, mas às vezes por causa das mãos onde elas pararam. Se Jesus chegasse para mim e para você e dissesse assim, ó, escolhe para mim os 12 discípulos, sabe quem é que provavelmente nós não iríamos escolher? Pedro. Porque uma das piores coisas que tem é você conviver com gente que você não consegue administrar. Você combina isso daqui com ele, ele faz totalmente o oposto. Gente que você não consegue manter dentro de um padrão comportamental. É o Pedro que olha para você e fala assim, ainda que me matem, eu nunca vou te negar. 2 horas depois ele está sob pressão,
alguém olha para ele e fala assim, eu já te vi com ele, você andava junto com Jesus, né? Ele olha e fala assim, tem uma foto aí, o nome dele não me é estranho, mas eu acho que eu nunca estive com ele, me ajude a ver quem ele é. Eu teria dificuldade de trabalhar com alguém assim. Sabe uma mistura que eu não queria fazer? Colocar para trabalhar junto Pedro e Mateus. Pedro e... Você lembra do antigo nome de Mateus? Levi. Levi era o quê? Publicano, cobrador de impostos. Sabe quem eram os publicanos? Era uma das classes mais odiadas na sociedade judaica antiga. Por quê? Porque Israel estava sob o domínio dos romanos, tinha que pagar impostos altíssimos. Só que o imperador não saía de Roma para ir cobrar impostos lá na Galileia. Ele vendia a jurisdição. Os cobradores de impostos publicanos compravam a jurisdição. Então imagina, por exemplo, que uma região arrecadava 100 ciclos de prata. O imperador vendia por 90. Só que quem arrecadava os 100, os outros 10 iam para quem? Para o publicano, para o cobrador de impostos. Então os judeus olhavam para um cobrador de impostos, de um publicano, e diziam o seguinte, vocês estão enriquecendo através do jugo, da opressão tributária que está sobre o nosso povo. Vocês são inimigos da pátria, vocês são traidores do nosso povo. Os publicanos, eles eram altamente odiados na sociedade judaica antiga. Sabe onde é que Levi recebia impostos? Em Cafarnaum. Sabe onde é que Pedro morava? Cafarnaum. Sabe onde é, ou a quem que muito provavelmente Pedro durante a sua vida pagou com muito ódio, com muita raiva e revolta? Impostos? A Levi. Sabe quem que Jesus colocou para trabalhar junto no ministério? Pedro e Levi. Sabe quando é que eu ia fazer uma mistura dessa? Nunca. Jesus fez, deu certo. Dos 12, sabe quem é que eu ia querer trabalhando comigo? Judas. Era o único que tinha perfil técnico. Era o único que tinha uma boa formação. Entendia sobre administração, tanto que era o tesoureiro do grupo. Era o único que não era da Galileia, então possuía uma dicção melhor, um vocabulário melhor, uma formação, uma ética, uma construção melhor. Deu errado. Sabe quem foi que deu certo no ministério de Jesus? Quem não veio pronto, porque pessoas não vêm prontas. Pessoas vão te dar trabalho. Pessoas, às vezes, você vai ter que falar 2, 3 vezes com elas, até que elas aprendam. Às vezes, isso vai tirar noite de sono. Só que se você tiver paciência em melhorar pessoas, Deus usará você para desenvolver e aperfeiçoar pessoas. E elas te darão muita alegria no decorrer da sua trajetória. Lidere para desenvolver pessoas. Você pode dizer, glórias a Deus por isso nessa manhã? Todo mundo precisa ser preparado e desenvolvido por alguém. É porque você não lembra o trabalho que você deu quando você começou. Porque quem bate, esquece, mas quem apanha sempre, lembra. Alguém tem memórias do trabalho que foi dado para melhorar você, para discipular você, para orientar você, para corrigir você, para tirar vícios comportamentais de você. Porque pessoas não vêm prontas, pessoas não vêm prontas. Sabe quem teve o trabalho de preparar Paulo? Um homem chamado Barnabé. Qual o nome? Qual o nome? Só que um dia, Barnabé, a mesma coisa que fez com Paulo, ele identificou um outro jovem com potencial, chamado João Marcos. Qual o nome dele? E levou João Marcos para a segunda viagem. João Marcos deu trabalho para os dois. Quando eles foram fazer a segunda viagem, melhor dizendo, levou na primeira viagem. Quando eles foram fazer a segunda viagem, o Paulo falou assim, não quero ter essa dor de cabeça de novo não. O João Marcos dessa vez não vai. Barnabé olha e fala assim, mas eu estou treinando, discipulando, mentoreando, preparando ele tem que estar perto de mim. Então a gente não vai junto. Se separaram. Mas o Barnabé não desistiu do João Marcos, levou o João Marcos para Chipre. Paulo foi e pegou o Silas para fazer a segunda viagem missionária. Nós nunca mais ouvimos falar nada de Barnabé, mas de João Marcos, sim. A última carta de Paulo, 67 depois de Cristo, Paulo está preso em Roma, na prisão Mamertino. Ele está abrindo seu coração para Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Se você pegar um psicanalista ou um terapeuta comportamental ou um psicólogo e falar o seguinte, analisa essa carta para mim, sabe o que ele vai dizer? Esse indivíduo aqui, o Paulo, espiritualmente ele está completo, saudável, curado. Ele está dizendo, estou combatendo o bom combate, terminando a carreira, combati o bom combate, acabei, completei a carreira, não ficou nada incompleto pela metade. Só que eu terminei a minha vida guardando a fé, guardando a
As lutas da vida, os embates da vida, as crises da vida, não diminuíram a minha fé. Guardei a fé. A fé está intacta. Mas e as emoções? Especialista em emoções, ele dizer para você assim, ó, estão vulneráveis. Mas como assim? Ele ia falar, olha o que ele escreveu. Só Lucas está comigo. Só Lucas está? Uma coisa é dizer, Lucas ficou. Outra coisa é dizer, só ficou Lucas. Mas por quê? Porque o Alexandre Latrueiro me traiu. Porque Demas me abandonou amando o primeiro século. Porque os de Roma não tiveram presente no meu primeiro julgamento. Os da Ásia também não compareceram. Só Lucas ficou. Só Lucas. Aí ele diz assim, Timóteo, vem depressa. Uma coisa é você dizer, será que você pode vir, Timóteo? Outra coisa é você dizer, Timóteo, vem rápido. Aí Paulo vai fazer os últimos pedidos da sua vida. Em primeiro lugar, traga a minha capa, traga a minha, porque o inverno está chegando. Quando você visita a prisão Mamertino em Roma, eu tive a alegria de estar ali pelo menos já por 2 vezes. Você vê que ali é como se fosse o subsolo de um local. O esgoto de Roma passava próximo daquela região, era um local altamente úmido. O inverno estava chegando. Paulo não é um jovem saudável, é um idoso. Ele está temendo pelo frio inverno europeu que está se aproximando. Nós estamos falando do hemisfério norte, não do hemisfério sul. Temperaturas que chegavam dentro da nossa construção de graus Celsius, a temperatura negativa. Ele está dizendo, eu estou temendo pelo frio, traga a minha capa para que eu possa passar o inverno. Primeiro pedido. Segundo pedido, traga os meus livros, traga os meus livros. Paulo sabe que está perto de morrer, porque ele diz, eu estou perto de ser oferecido como oferta de libação. Mas ele está dizendo, tragam os meus livros. Que homem é esse que está perto de morrer, mas não desistiu de aprender? Que homem é esse que sabe que está na reta final da sua vida, mas quer crescer, quer desenvolver, quer aprender mais? Esse homem é Paulo. Terceira e última coisa, terceiro pedido de Paulo. Paulo está dizendo, traga para mim João Marcos. Traga para mim João, que Marcos? Aquele que eu não deixei ir na segunda viagem missionária. Aquele que quando precisou de uma segunda chance eu não dei. Mas aquele que, graças a Deus, Barnabé não abandonou. Sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras? Que bom que Barnabé teve a paciência que eu não tive. Eu não sei se você já pensou aquele texto por essa perspectiva, mas Paulo terminou os seus dias sentindo falta de alguém que quando precisou de uma segunda chance, ele não deu. Pessoas não vão vir prontas. Elas vão te dar trabalho. Mas você não pode desistir delas. Se elas não derem certo, talvez o problema não estava nelas, estava nas mãos que elas pararam. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem queria ter tido a alegria de caminhar aqueles 3 anos e meio com Jesus? Faz assim, você queria? Quem queria ter tido Jesus como pastor? Quem queria ter tido Jesus como líder? Judas teve. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar na melhor igreja, você pode ter o melhor pastor, você pode fazer parte do melhor time, você pode ter o melhor líder. Se você não tiver um coração ensinável, não dá certo. Se você não está disposto a aprender, se você não aceita correções, se você nunca aceita ser confrontado, é sempre que respeitando aquela regra de ouro, ok? Elogio a gente faz em público, correção em particular, porque o propósito não é expor, é melhorar. O propósito não é envergonhar, é contribuir para o crescimento. Mas se você nunca aceita ser confrontado, se sempre é o seu ponto de vista, se sempre é a sua opinião, se sempre é aquilo que você quer, se você sempre só trabalha se é do seu jeito, mas se nunca você aceita ceder em algumas coisas e se adaptar também ao perfil e ao jeito de outras pessoas, nós podemos estar na melhor equipe, na melhor igreja, com o melhor líder, com o melhor pastor. Judas teve tudo isso, só que Judas falhou, porque ele não aceitou ser aperfeiçoado. Deus nos dará a bênção de aceitarmos ser melhorados, e Deus nos dará a bênção de liderarmos para desenvolver pessoas, porque pessoas não vêm prontas, elas precisam ser preparadas. Você entendeu isso? Diga amém. Está comigo aí? Vamos lá? Estou caminhando para o final. Outro ponto sobre a liderança de Jesus. Quarto ponto. A liderança de Jesus, ela foi tão especial, porque Jesus liderava respeitando o princípio da honra. Repita isso comigo. A honra é um princípio. Guarde isso com você, guarde essa frase. Honra não é o que eu celebro na presença, mas honra é como eu me comporto na ausência. Você pode repetir isso comigo? Diga: honra
não é o que eu celebro na presença. Diga, honra é como eu me comporto na ausência. Na presença, Judas fez o quê? Beijou. E na ausência? Traiu. Honra não é aquilo que eu celebro na presença. Honra é como eu me comporto na ausência. Honrar não é aquilo que eu sou quando estou perto. Honrar é aquilo que eu sou quando eu estou longe. É uma coisa muito curiosa, João 15:15, Jesus disse aos discípulos, depois de 3 anos andando junto, quanto tempo? Jesus disse, vocês chegaram a um nível que eu já não chamo mais vocês de servos, mas vos chamo de meus amigos. Amigo aqui no grego é philos, P-H-I-L-O-S, philos. Era um dos termos de maior nível de credibilidade e confiança do Novo Testamento, philos. Só que em Mateus 26:50, quando Judas beijou Jesus e entregou Jesus, traindo Jesus, você lembra que Jesus disse para ele? Jesus falou assim, amigo, a que viestes? Para que você veio? Amigo aqui no grego não é philos. Amigo aqui no grego é etairos. Você pode repetir isso comigo? Diga etairos. Etairos aqui é com H, ok? Mateus, o que é etairos? Etairos é cordialidade, é educação. Imagine uma coisa. Imagina que você está andando na rua, tem uma pessoa com um copo de café na mão, você esbarra na pessoa, derruba o copo de café dela. Você fica constrangido, sim ou não? Você olha para ela e fala assim, meu amigo, me perdoe, sim ou não? Mas é seu amigo? Você já viu antes? Sabe quem é essa pessoa? Por que você chamou de amigo? Isso aqui é cordialidade, educação. Isso aqui no grego é etairos. A forma como Jesus chamou Judas quando ele o traiu, estava em outras palavras dizendo o seguinte, Judas, a sua deslealdade fez você cair de nível no relacionamento. Você saiu de alguém que eu confio para alguém que eu passo a tratar bem por educação. Posso falar uma coisa aqui para você? Trate todos bem. Trate todos, mas honre apenas os leais. Trate todos bem, mas honre apenas os leais. Porque a honra é uma recompensa. A honra é uma... Deus disse, eu honrarei a todos aqueles que me honram. Deus falou isso com Samuel. Porque se o desleal também tiver acesso à mesa, para que ser leal? Se o infiel também tiver acesso a privilégios e benefícios, para que ser fiel? A honra é uma recompensa, porque quem vive honra como decisão, está habilitado para viver honra como recompensa. Deixa eu dar um exemplo para você, de como Cristo liderava respeitando o princípio da honra. Eu já te dei o exemplo negativo com Judas, deixa eu te dar o exemplo positivo com João. Qual foi o único discípulo que foi leal com Jesus até o final? O único discípulo que não abandonou Jesus em momento algum. O único discípulo que foi até a cruz. Qual o nome dele? João. Diante da cruz, apenas João estava. Pedro havia negado, Judas havia traído, os outros discípulos haviam se escondido e fugido. Quem foi fiel até o final? João. Esse mesmo João foi o último discípulo a estar vivo. E foi o único que não morreu pelo viés do martírio. No 92 depois de Cristo, ele foi lançado na ilha de Patmos para morrer. E João escreve em Apocalipse número 1, no dia do Senhor, que ali é uma expressão grega para o dia de domingo. Era como os cristãos chamavam o dia de domingo no primeiro século da era cristã. É o dia que Cristo havia ressuscitado e é o dia que a igreja se reunia. No dia do Senhor, ele diz, eu estava lançado na ilha de Patmos para morrer. Só que de repente, eu vi por trás de mim um grande resplendor. Quando eu virei-me para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais de ouro, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele estendeu sobre mim a sua mão, a sua destra, e ele disse, João, não temas, porque eu estive morto, mas hoje eu estou vivo. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, e eu vou te revelar coisas extraordinárias que ao homem não é comum saber. Sabe quem é que estava ali? O próprio Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando Jesus, humanamente falando, mais precisou de um amigo, quem é que foi até o Calvário? João. Agora que João mais precisou de um amigo, quem é que foi até Patmos? Jesus. O único discípulo que viu Jesus depois da ressurreição e ascensão, não foi Pedro, não foi Tiago,
Não foi Filipe, o único discípulo que viu Jesus depois da ascensão. Foi quem? João. Porque quem vive honra como decisão está habilitado para viver honras como recompensas. O pastor Carlito Paes tem uma frase que eu acho ela extraordinária. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus não faz acepção de pessoas. Diga, mas Ele faz acepção de atitudes. Quem foi que teve a atitude de ser leal? João. Quem foi que viveu um final diferente? João. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Tinha mais gente doente naquela multidão, sim ou não? Sim. Além dela, outra pessoa foi curada? Não. Se ela não tivesse tocado nas orlas das vestes de Jesus, ela teria sido curada? Também não. A questão ali foi a pessoa? Não. A questão ali foi o quê? A atitude. Aquela mulher está ensinando uma coisa para a gente. Leve essa lição para a sua vida. Existem coisas que só irão mudar na sua vida se você tiver comportamentos diferentes, se você provocar essas mudanças, se você iniciar ciclos novos na sua rotina, porque quando você muda, tudo muda. Deus vai te ajudar a ter uma atitude diferente, e isso vai te levar a uma nova fase da história da sua vida. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Diga para alguém perto de você, decida mudar, e tudo irá mudar. Diga, Deus vai te guiar nesse processo. A liderança de Jesus é tão impactante, porque Jesus liderava respeitando o princípio da honra. Quinto e penúltimo ponto, vou apenas citar os últimos 2 pontos para orarmos nessa manhã. A liderança de Jesus foi tão impactante. Guarde isso com você, está comigo aí, diga amém. Porque Jesus liderou, ouça isso, Jesus liderou, entendendo que o ápice de uma liderança só se alcança quando o líder se torna fisicamente dispensável. Eu preciso repetir isso aqui para você. O ápice de uma liderança só se alcança quando o líder se torna fisicamente dispensável. A grande maioria de nós lideramos uma área, ou na igreja, ou na empresa, ou em casa. Se você não estiver ali, as coisas funcionam do mesmo jeito? Ou só funciona quando você está? Se só funciona quando você está, você precisa mudar alguma coisa para que você se dê ao luxo de se tornar fisicamente dispensável. Porque você só vai alcançar o ápice da sua liderança quando você não precisar estar mais ali para que aquilo aconteça bem. Sabe quando foi que a igreja mais cresceu? Quando Jesus não estava fisicamente mais. Miles Monroe tinha uma frase fantástica. Ele dizia que um líder na sua ausência, um líder na sua, deve deixar saudades, mas não pode fazer falta. Você pode repetir isso comigo? Diga, um líder na sua ausência deve deixar saudades, mas não pode fazer falta. Com certeza tinha dias que os discípulos paravam e diziam que saudade de atravessar o mar da Galileia ouvindo Jesus, de terminar uma tarde vendo ele pregar. Mas você não tem em momento nenhum as pessoas dizendo que falta que Jesus está fazendo, a igreja está acabando, nunca mais ninguém foi curado, nunca mais ninguém ressuscitou. O movimento do cristianismo está minguando. Pelo contrário, o movimento do cristianismo só aumentou, porque Jesus liderou dizendo, vocês irão fazer obras muito maiores do que aquelas que eu fiz. Sabe o que Jesus estava dizendo? O meu teto será o piso de vocês. Até onde eu fui, vocês vão fazer a partir dali. E a sua história será muito maior do que aquela que eu construí. Porque um líder só alcança o ápice da sua liderança quando ele se torna fisicamente dispensável. Quantos aqui são pais? Faz assim com a sua mão. Tem uma frase sobre paternidade que eu acho ela extraordinária. Paternidade é preparar filhos para a sua ausência. Paternidade é preparar filhos para a sua ausência. Você pode repetir isso comigo? Diga, paternidade é preparar filhos para a sua ausência. Sabe quando que a gente cumpre a nossa missão de pai? Quando os nossos filhos não precisarão mais da gente. O problema é quando você encontra pessoas que tinham 40 anos, mas nunca cresceram. Que tinham 30, 50 anos, mas nunca aprenderam a viver. Porque talvez os pais não ensinaram os filhos a voar.
Porque os pais talvez não aprenderam com a águia, que pega os seus filhotes e lançam, para que aprenda a voar. No momento certo os resgata. Só que são os riscos, são os desafios que constroem em nós a capacidade de voar sozinhos. Está comigo aí? Você não pode fazer falta. Tem que deixar saudades. Aquilo que você está fazendo agora, na igreja, no departamento, na empresa, você precisa treinar alguém para que essa pessoa faça melhor do que você. Porque Deus provavelmente vai precisar de você em outras funções. Deus vai precisar de você em outras áreas. Deus vai precisar de você em outros desafios. E a pior coisa que tem é quando a gente encontra um setor que a pessoa fala assim: isso aqui era tão bem organizado quando estava fulano. A pior coisa que tem é quando você ouve alguém dizer: esse setor da empresa aqui nunca vai ser tão bom quanto agora. Essa área da igreja aqui nunca terá um líder como eu. Se você fez falta, você não cumpriu 100% a sua missão de liderança. Jesus ensinou que um líder só alcança o ápice da sua liderança quando fisicamente ele se torna dispensável. Você precisa poder não estar ali. E aquilo ali não pode cair de nível de produção. Levante sua mão e diga assim: Deus, eu quero deixar muitas saudades, mas eu não quero fazer falta. Sexto e último ponto, fecho a mensagem aqui. A liderança de Jesus é inspiradora, transformadora, porque Jesus liderou com o coração. Jesus liderou com o... Liderar com o coração é liderar com compaixão. Você pode repetir isso comigo? Diga: liderar com o coração. Diga: é liderar com compaixão. Guarde essa definição com você. Compaixão é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. Ok? Vamos lá, diga: compaixão é tratar o outro, diga, como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. Tem duas coisas que parecem muito, diga: dó e compaixão. Sabe onde que Jesus ensina isso pra gente? Parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, espancado, deixado meio morto à beira do caminho. Passou 3 homens. Quantos homens? O primeiro que passou foi o sacerdote. Foi o quê? Viu ou não? Claro. Tanto a Bíblia diz que ele passou de largo. Passou de... Sabe por que passar de largo? É você estar vindo aqui nessa reta, ver a pessoa em situação vulnerável aqui e pegar distância. Talvez você olhe e fale assim: esse mundo está perdido mesmo, né? Uma situação. Olha como que as pessoas são maus ou são más. Passar de largo é pegar largura, é pegar distância. Porque o que ele sentiu foi dó. Foi o quê? Aí depois passou quem? O levita. Se o meu líder não parou para fazer, eu vou parar. Se o meu líder não fez, eu vou fazer. Por isso que liderança é pelo exemplo. O que o levita sentiu? Dó. Mas quem que passou depois? O bom samaritano. Primeira coisa que o bom samaritano fez, a Bíblia diz que ele parou e desceu da sua cavalgadura, desceu do animal que ele estava montado. Aqui está o diferencial de dó para compaixão. Quem sente dó sempre vê por cima. Quem sente compaixão, desce no nível para ajudar. Porque compaixão é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. Compaixão é olhar e dizer: poderia ser o meu filho, poderia ser a minha mãe, poderia ser eu. Como que eu gostaria que alguém se compadecesse se eu estivesse naquele lugar? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem já sentiu aqui dor pelo menos uma vez na vida? Faz assim. Dor de dente, quem já sentiu? Dor de cabeça? Dor na coluna, você já sentiu? Dor da ingratidão? Dói ou não? Muita. Só que você sabia que todos esses níveis de dor são níveis fáceis de serem sentidos? Porque são dores que doem na gente. Sabe qual é a dor mais difícil de sentir? É a dor que dói no outro. Porque a dor que dói no outro exige de mim compaixão. Eu posso sentir dó, vou ver por cima, pegar a distância e seguir meu caminho. Sentir compaixão é parar para ajudar, é se colocar no lugar e descer no mesmo nível. A mesma madrugada que Judas negou, Judas traiu, Pedro fez o quê? Negou, foi a mesma, diferença de poucas horas. A mesma. Por que que teve solução para Pedro
Pedro e não para Judas? Em primeiro lugar, porque Judas desistiu e tirou sua própria vida. Quando Pedro negou, a Bíblia diz que ele correu para junto dos seus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém está livre de falhar, mas quando falhar, não desista. Quando falhar, corra para junto dos seus irmãos, porque esse lugar ainda é lugar de cura, esse lugar ainda é lugar de recomeço, esse lugar ainda é lugar de restauração. Se você falhar, busque ajuda, busque socorro, corra para junto dos seus irmãos. Quem foi que errou? Pedro ou Jesus? Pedro. Mas quem foi que procurou para restaurar? Jesus ou Pedro? Jesus. João 21. Pedro, você me ama? Amo. Então volte, pastoreie as minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros. Deixa eu fazer uma pergunta para você. De quem seria o maior prejuízo ali? Qual seria o prejuízo de Pedro? Pedro já estava voltando para pescar, não é possível que em algum momento ele não ia conseguir pegar peixe de novo. Mas qual seria o prejuízo do reino? 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. Enéas e Dorcas curados e ressuscitados. 5.000 pessoas em Atos capítulo 5. As 2 epístolas de Pedro. Quem seria o maior prejudicado? Pedro ou o reino? O reino. Quem é que procura quem para reconciliação? Jesus, porque em primeiro lugar, Jesus está ensinando para a gente que no reino de Deus, às vezes é a pessoa ofendida que procura para reconciliar. Porque no reino de Deus, eu não tenho orgulho de dizer, foi ele que errou, então ele que me procure. Porque no reino de Deus, eu entendo que é melhor ter paz do que ter razão. É melhor estar em comunhão do que estar em guerra. Foi Jesus que procurou Pedro para perdoar. Mas quem seria o maior prejudicado? O reino. Quem é que procura para reconciliação? Jesus. Porque Jesus está ensinando para a gente que o maior prejudicado na vida é sempre quem não perdoa. O maior prejudicado na vida é sempre quem não perdoa. Sabe por que Jesus restaurou Pedro? Porque Jesus liderava com o coração. Encerro aqui, ouça essa última consideração. Saiba diferenciar gente que errou por acidente de gente que errou por reincidência. Gente que errou por acidente de gente que errou por reincidência. Judas errou por reincidência. Judas estava errando há muito tempo. Judas estava roubando a bolsa há muito tempo. Pedro não. Pedro errou por acidente. Tem gente que errou porque está acostumado a errar. Tem gente que errou, mas a vida inteira acertou. Tem gente que o erro para ele foi um acidente. Saiba diferenciar gente que errou por acidente de gente que errou por reincidência. Gente que errou por acidente merece uma segunda chance. Merece um recomeço. Merece continuar. Você entende essa palavra? Em primeiro lugar, Jesus liderava pelo exemplo, liderava pelo... Segundo lugar, Jesus liderava ouvindo pessoas. Terceiro lugar, Jesus liderava para desenvolver pessoas. Quarto lugar, Jesus liderava respeitando o princípio da honra. Quinto lugar, Jesus liderava para se tornar fisicamente indispensável. E em sexto lugar, Jesus liderava com o coração. Nós precisamos ser líderes melhores. A mensagem dessa manhã foi útil para você? Ok? Ela foi uma mensagem um pouco mais técnica. Celebre com as suas palmas. Ela foi uma mensagem mais numa linha de ensino, tendo em vista que há um público de outras filiais da Oceanos da Graça, líderes, e a proposta dessa manhã foi um pouco mais voltada para essa perspectiva. À noite será uma outra mensagem, uma linha mais de pregação, menos na linha de ensino, embora será também uma mensagem bíblica e expositiva, mas mais em uma linha de pregação. Eu agradeço pela sua atenção e paciência em ter ouvido toda essa sequência de princípios. E o desejo do meu coração é que a forma como Jesus liderava contribua para que você melhore a sua forma como você está liderando. Na igreja, na vida profissional, em casa e na sua vida pessoal. O pastor Craig Rochelle tem uma frase que eu acho ela maravilhosa. Tudo melhora quando um líder melhora. Você pode repetir isso comigo? Diga: tudo melhora quando um líder melhora. Se nós melhorarmos, nossa família será melhor, a igreja será melhor, a empresa será melhor, nossa vida será melhor. Porque tudo melhora quando um líder melhora. Cristo é o nosso maior exemplo. Eu quero melhorar. Você também? Fique em pé, vamos orar em nome de Jesus. Coloque sua mão no seu coração. Eu gostaria de orar com você, encerrando a palavra dessa manhã. Diga comigo: Senhor, eu ouvi a sua palavra e eu preciso melhorar
a forma como eu tenho liderado, tanto na minha vida, como sobre as circunstâncias, como liderado outras pessoas. Ajude-me, Senhor, a ser confrontado com o seu modelo de liderança nesta manhã. Que eu saia desse culto liderando melhor em todas as áreas da minha vida, para a tua glória e o teu louvor. Você diz amém? Há alguém nessa manhã que precisa fazer uma decisão de renovar a sua vida com Jesus? Mateus, eu estou distante da igreja, eu nunca fui crente, mas um dia, já fui, Mateus, mas um dia me distanciei. Se eu estou falando a pessoas nessa manhã que ou estão distantes dos caminhos do Senhor, ou que nunca fizeram a decisão de entregar a sua vida a Jesus, ser um cristão, viver uma vida em Deus, permita o seu coração experimentar essa experiência, experimentar esse amor. Se você está distante, decida hoje recomeçar. Eu preciso orar agora com você. Há um tempo novo de Deus para a história da sua vida. Essa manhã é uma manhã para você recomeçar. Há uma vida hoje para Cristo? Há alguém? Um pai, uma mãe, uma mulher, um homem, um jovem que está distante, que precisa voltar, quer virar uma página, que quer viver uma nova história. Quem está me ouvindo, diga amém. Carinhosamente dá um sorriso para alguém que está do seu lado. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela precisa fazer uma decisão por Cristo. Se ainda não, faz convite a ele, faz convite a ela. Se ele precisa voltar, se ele precisa entregar a vida a Cristo, traz ele, vem com ela. Eu gostaria de saber aonde está a primeira vida para Jesus desta manhã. Alguém que ouviu esta palavra, que ouviu esta mensagem e deseja fazer uma decisão por Cristo nesse culto? Se há, esse momento está aberto, essa oportunidade está aberta. Eu gostaria de orar com você nesse instante. Alguém? Não há? Amém. Há alguém? Deus te abençoe. Por favor, venha gentilmente, nós queremos orar com você. Você que volta à noite, eu gostaria de fazer um pedido a você. Você que volta à noite, eu gostaria de fazer um pedido a você. E você também que está pela transmissão e virá à noite. Convide alguém, um amigo, parente, um vizinho, alguém que trabalha com você, estuda com você. Alguém que ainda não fez uma decisão por Cristo. Com certeza você conhece pelo menos uma pessoa que você não quer que ela vá para o inferno. E talvez ela está distante dos caminhos do Senhor. Mande uma mensagem assim que sair desse culto. Se ofereça a vir buscar. Se for preciso, pague o Uber ou o táxi. Ajude a pessoa a chegar. Mas dê um presente a alguém nesse domingo. Traga alguém não crente para ouvir a mensagem do Evangelho na noite desse dia. Você me ouviu? Amém? Que especial estarmos com esta vida tão preciosa. Seu filho, sua mãe? Que bom, que Deus abençoe vocês. Que essa manhã Deus abençoe também sua vida. Se há mais alguém, eu gostaria de chamar o pastor Simval. Apenas, ok? Para orar, posso orar? Ok? Então, que Deus abençoe vocês. Que essa manhã fique marcada como uma virada de página. Que o início dos melhores anos da vida de vocês se inicie a partir desta manhã. Vocês estão ganhando uma família para caminhar junto, para viver um tempo incrível de Deus juntos. Se vocês pudessem talvez colocar a mão no coração, gostaria de pedir que vocês apenas repetissem uma oração comigo. E nós vamos orar juntos como igreja. Digam comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor por mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Te peço perdão por todos eles. Te entrego a minha vida, o meu coração. Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Muda a minha história e me ajude a viver uma nova vida como teu filho, como tua filha, a partir desta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Dê um abraço nele, nela. Seja bem-vindo à família de Cristo Jesus. Deus abençoe vocês.